Eu quero falar com vocês hoje, e eu quero ler um texto já com vocês, Êxodo capítulo 14, verso de número 15 e 16. Está comigo aqui? Amém? Amém, gente? Está empolgado? Está empolgado, gente? Isso, anima aí, gente. Pelo amor de Deus, vocês estão bem, então? Amém, isso aí. Êxodo 14, 15 e 16. Então o Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Tome sua vara, estenda sua mão sobre o mar. Divida as águas para que os israelitas atravessem pelo meio do mar em terra seca. O tema da nossa ministração de hoje é: o que você tem nas mãos? Olhe para a tua mão aí. O que você tem nas mãos? Nessa noite eu quero trazer uma reflexão e ao mesmo tempo te impulsionar para que você possa vencer com aquilo que você tem nas suas mãos. Nesse texto é possível você ver Moisés, a gente entende que Moisés estava ali dizendo tipo assim, que ele estava num beco sem saída. Ele estava com os egípcios lá atrás, Faraó e todo o exército do Egito perseguindo o povo de Israel, e à frente dele estava o Mar Vermelho. Já conhece essa história, não conhece? Não conhece essa história? E o povo, como era de costume, o povo de Israel, vocês percebem bastante isso, ele começou a reclamar. Por que você tirou a gente lá do deserto? Lá do deserto não. Por que você tirou a gente lá do Egito? A gente era escravo lá, mas pelo menos vivia. Agora nós vamos morrer no meio do deserto, nós vamos ser massacrados aqui. E começou a reclamar. E Moisés olhava para os egípcios vindo e na frente o mar. Era como se você estivesse fugindo de alguém e você fosse para a Praia da Costa. E você estivesse na beira do mar e a pessoa vindo atrás de você. Entendeu? Ah, mas pastor, eu sei nadar. Você sabe nadar até uma pedra, pelo menos, daquela ali. Mas você não sabe nadar o restante. Fala nisso, cuidado quando for nadar naquelas pedras ali, perto ali, né? Gente que acha que é o nadador, não sou atleta. Dá uma cãibra no meio, irmão, não sabe boiar, se lasca. Mas, voltando. E aí ele estava se questionando. E eu posso parafrasear, queria parafrasear com você dizendo assim, por que o Senhor pergunta a Moisés assim, por que clamas a mim? O que o Senhor quis mostrar a Moisés é o seguinte, por que clamas a mim? Você já tem o que você precisa nas suas mãos. Mas por que quando estamos de frente a uma dificuldade nós paramos? Por que quando você tem um obstáculo sobre a sua frente você para? Por que quando tem uma dificuldade, uma barreira, você para? Porque pode ser que muitas vezes você não consiga ver o que está nas suas mãos. Assim como Moisés não estava conseguindo enxergar. E eu quero citar com vocês alguns erros que podem nos fazer esquecer o que nós temos nas mãos. Você está comigo aqui ainda? Amém? Primeira coisa, foco no problema. Moisés não olhou para o que ele tinha na mão. Moisés olhou para o problema dos egípcios e para o problema do mar. Ele olhou para a dificuldade que estava vindo atrás e a dificuldade que estava vindo na frente. Em nenhum momento ele olhou para as mãos dele. Por que o Senhor vira e fala com ele assim, por que está clamando a mim? Porque Moisés já tinha um escape. Moisés já sabia que Deus ia livrar daquilo ali. Mas ele preferiu focar no problema, não na solução. E é o que muitas vezes você passa na tua vida. Você prefere focar no problema do que na solução. E quando foca no problema, vive uma vida triste, depressiva, opressiva. Como assim, pastor? Tudo é problema, nunca tem uma solução. Eu odeio, no sentido de amar muito, pessoas que vêm trazer só problemas e não trazem solução. Eu não estou falando de problemas particulares. Estou falando tipo assim, pastor, aquilo ali quebrou. E aí, o que nós vamos fazer? Quebrou, né? Pastor, podia acertar isso daqui. Tá, e qual a solução que você tem? Não tem solução nenhuma não, só quis botar uma crítica mesmo. Pastor, isso daqui. Pessoas que não trazem solução são pessoas que vivem assim, problemáticas. Tudo é um problema, foca no problema. Está doente, foca na doença. Tá com dificuldade financeira, foca na dificuldade financeira. Entendeu? Ontem eu e a pastora estávamos no hospital. Não foi pelo Pedro. O Pedro foi curado no meio da semana, graças a Deus. De repente você vai assim, pastor, Pedro, pastor, não, eu e a pastora. Tivemos uma gastroenterite lá, violenta lá, e eu parei no hospital na hora do almoço para tomar remédio na veia lá, tal que o outro, tomando uma bateria de remédios, e ela está tomando
E ela depois teve que ir para o hospital mais tarde. Eu, nossa, pastor, o senhor está aqui pregando? Sim. Por quê? Porque se eu focasse na minha doença, eu ia ficar em casa assim, ai, passando mal. Ai, mas você está sentindo nada? Eu sinto alguma coisa assim, é. Mas quem me chamou é maior, e eu não tenho que focar no problema. Agora, se você sente uma dor no cílio, você já para? Só a unha encravou, você quer desistir de tudo? Fulaninho que você gostava, começou a namorar com outro, você, ai, Jesus, acabou minha vida, agora nunca mais. Ah. Atrasou um boleto, ai, não posso ir mais na igreja, tá com o outro. Foca na solução e não no problema. Para de focar nos problemas. Comece a se alegrar com aquilo que você tem e com aquilo que Deus já colocou nas suas mãos. O erro de Moisés ali foi querer focar no problema. E do povo de Israel também. Já não tinha acontecido coisa pra caramba, não? Deus já não tinha feito coisa com força. Antes de acontecer o Mar Vermelho, tinha tido as 10 pragas. 10 pragas que o Senhor enviou para que Faraó libertasse o povo do Egito. E em muitas dessas, o povo de Deus era livre disso. A praga atingia todo o Egito, menos a região de Gozém, que fala, ou Gozém, que é a região onde eles estavam morando. E quando foi a última praga lá, que era dos primogênitos, era só passar o sangue no umbral das portas, que morreu todos os primogênitos, menos o do povo de Israel. Deus já tinha guardado eles de muitas coisas, mas eles se esqueceram disso. Por quê? Porque eles focaram no problema. Então, se você focar no problema, você se esquece do que tem nas suas mãos. Quando você foca no problema, você se esquece daquilo que Deus já fez através da tua vida e na tua vida. Quando você foca no problema, você esquece daquilo que Deus já te livrou, daquilo que Deus já te deu e daquilo que Deus já te abençoou. Por isso, foque naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Amém? Diga assim para o seu amiguinho assim, não foque no problema. Em nome de Jesus. Uma outra coisa, identidade. Como assim, pastor? Parece que em certo momento, quando Moisés fica desesperado, ele esquece de quem chamou ele. Ele esquece de quando ele perguntou bem assim, Senhor, quando eu chegar em frente ao faraó, e ele me perguntar tal, aquilo outro, quem eu digo que me enviou? O que o Senhor responde? Diga que o eu sou o enviou. Não era tipo assim, diga que o Deus, não. Diga que um Deus, não. Diga que um cara legal, diga que não. Diga que o eu sou te enviou. Diga que o cara, o violento, sinistro, o maior de todos te enviou. Só que quando ele olhou para o problema, ele esqueceu de quem que ele era. Ele esqueceu do encontro que ele teve lá com a sarça lá. Ele esqueceu que no meio de todas aquelas coisas que estavam acontecendo, ele conseguiu se achegar a Deus face a face. E ele esqueceu quem ele era. Por isso que muitas vezes você esquece do que você tem nas suas mãos, porque você esquece de quem você é filho. Você não consegue mais permanecer, você não consegue perseverar, você não consegue fluir, você não consegue vencer os problemas, porque você esquece a tua paternidade. E eu não estou falando da tua paternidade biológica, mas sim da tua paternidade espiritual. Quem entende e quem sabe que é filho de Deus, sabe que maior é o que está com ele do que o que está no mundo. Sabe que muito maior é o que está com ele do que está vindo atrás do que está na frente. Pastor, mas eu sei que eu sou filho de Deus. Mas nessas horas a gente esquece. Na hora do problema a gente quer desistir. Na hora do problema a gente quer desanimar. A gente acha que o problema é muito grande para Deus ajeitar isso aí. A gente acha que o Deus não é tão grande como... Pastor, você não tem ideia do problema que eu estou passando. Eu não tenho ideia do problema que você está passando mesmo. Não conheço todo mundo aqui. Mas eu tenho ideia do Deus que eu sirvo. Se você serve ao mesmo Deus que eu sei, e a palavra diz que ele é o eu sou. Então não tem como eu sou ser menor do que alguma coisa.
Não tem como um mar impedir ele, não tem como um exército impedir ele, não tem como uma depressão impedir ele, não tem como uma dificuldade financeira impedir ele, não tem como não tem como nada além impedir ele. Por isso que a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Por isso que quando você entende quem você é e de quem você é filho, você não esqueça daquilo que você tem nas suas mãos. Se Deus colocou um anel em você de filiação e chamou você de filho, quando você passa por uma dificuldade, você não tem que olhar para a dificuldade, você tem que olhar para o anel que tem no seu dedo. Se Ele te deu uma sandália para você caminhar mais longe, quando você olhar a distância, você não tem que olhar para o tamanho da distância, você tem que olhar para as sandálias que você recebeu para caminhar nela. Quando você vê que está muito frio, você não tem que olhar para o frio, mas você tem que olhar para a capa que Ele colocou em você. Começa a entender isso, que você vai começar a prestar atenção mais naquilo que tem em você, e não naquilo que tem no outro. O problema muitas vezes é esse. Você não sabe quem você é e você quer procurar no outro aquilo que você é. Você quer do outro aquilo que ele tem para você. Deus te deu algo especial e único. Eu não sou contra você se inspirar em ninguém, se inspire em pessoas sim. Pessoas de Deus, se inspire, sim. Em nome de Jesus, tenha inspirações para a tua vida, mas não copie as pessoas. Porque o dia que você começar a copiar as pessoas, você vai se frustrar, porque você vai querer aquilo que Deus deu para ela, e aquilo que Deus deu para ela é dela. Mas aquilo que Deus deu para você também é muito especial. E você tem desperdiçado muitas vezes isso porque você quer o da outra pessoa. Quando eu comecei a ministrar, a pregar, a primeira vez que eu preguei na igreja, eu tinha 11 anos. Entendeu? E eu fui igual ao meu pai para pregar. Porque eu quis literalmente copiar ele. Eu peguei aquela Bíblia dele, Estudo de Genebra, uma Bíblia aquelas Bíblias de velho antigo, não tem? Grossa assim, chapoca. E era uma gincana da igreja. Entendeu? E eu fiz a mensagem, eu literalmente copiei ele. Mas eu era uma criança. Entendeu? Mas quando eu comecei a ministrar mesmo, com meus 17, 18 anos, eu comecei a ver vídeos de pessoas pregando. E eu queria, Antônio, eu queria copiá-las. Eu queria falar como elas, eu queria me portar como elas, eu queria pregar o tempo que elas pregavam, eu queria fazer igual, eu queria redigir uma mensagem igual elas redigiam. E aí foi quando Jesus, depois de um tempo, me ensinou o seguinte: você não pode copiar, você se inspira delas. Você pode se inspirar daqueles que Deus tem usado no Brasil, no mundo, mas eu tenho algo para você, meu filho. Eu tenho algo especial para você. Quer dizer que o senhor é melhor que os outros? Não, pelo contrário. Quer dizer que eu não sou diferente dos outros, no sentido tipo assim, eles têm uma unção, eu também tenho, como você também tem. Você não é menor que eu, nem eu maior que você. Mas muitas vezes, na nossa tara, vamos dizer assim, de querer ser igual ao outro, na nossa, muitas vezes, inveja de querer ter aquilo que o outro tem, a gente acaba esquecendo daquilo que Deus deu. E outra coisa muito importante, quando você olha para alguém, aquilo que ele alcançou, aquilo que ele chegou, veja aonde ele está, por que ele chegou lá. Existe um caminho também. Eu entendi isso também, na hora que o Senhor falou assim, não fique copiando. Eu não tinha lido a Bíblia uma vez inteira ainda, e eu queria pregar igual os caras. Eu queria falar igual a eles, eu queria copiá-los. E saiu uma cagada. Ah, pastor, o pessoal achava legal, tal, aquilo outro. Era mentira, gente. Porque eu vejo as mensagens que eu fazia antigamente. Era copiazinha, e era ruim demais. Tem umas ainda que saem meio estragadinha ainda. Mas é o Senhor que está fazendo. Então, é o Senhor que faz perfeito e eu faço a parte estragada. Mas entenda isso. Saiba quem você é em Deus. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso, mas a gente esquece. Todo problema que tem, você esquece. Toda dificuldade que tem, você esquece. Quem aqui é solteiro, levanta a mão. Levanta a mão alto, gente. Não é pecado ser solteiro, não. Isso. Aí você esquece que você é um príncipe e é uma princesa do Senhor. Aí vem qualquer safado, desculpa o termo, ou safada, e te quer te conquistar pelo corpo, pela carne, por te atrair por coisas que não vêm de Deus, e aí você cai nessa lorota aí.
E aí muita gente fala com você, não vai nessa, não vai nessa, não vai nessa. Aí você vai, acontece o quê? Cai. Porque você esquece do valor que você tem. Você esquece do que tem nas suas mãos. Você esquece quem você é. Tem uma música muito antiga que diz assim: quero que valorize o que você tem, já viu? Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor. Essa foi a primeira sofrência cristã. Nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar, Ele está em você. Aí começa a cantar isso. Quando alguém vier jogar uma ideiazinha para você, você que é solteiro, tá com outro, ei, eu tenho valor. Tá se achando demais, não. Você aí com esse cabelinho tá se achando demais, tal, aquilo, não. Eu tenho valor. Quando alguém quiser negociar algum princípio com você, financeiro, de repente é financeiro, coloque o valor que você tem. Se aquilo que você vai ganhar vai te impedir de viver aquilo que tem para você, não ganhe aquilo, porque aquilo não é prêmio nenhum, aquilo é uma derrota para a tua vida. Então saiba quem você é. Vira para o seu amiguinho e fala assim: saiba quem você é. Uma outra coisa que a gente acaba esquecendo que tem nas nossas mãos: muitas vozes contrárias. O que Moisés tinha era a voz contrária, gente. Se você ler a história ali do povo de Israel, o povo de Israel passava o tempo todo reclamando. E olha que eles tinham milagres à vontade e comida de graça sem fazer trabalho nenhum. E fresquinha, tá? O maná caía de manhã, as codornas vinham no fim da tarde, e eles comiam para aquele dia, não podia nem guardar, porque no outro dia tinha mais. Caía. Não é um negócio tipo assim, vinha alguém entregar do Mercado Livre, não, caía do céu. Entendeu? E aí, como naquela época, o 7º dia você descansava, no 6º dia caiu o dobro para você guardar para o outro dia, porque isso é muito... Além deles não precisarem trabalhar para comer, tinha um dia que eles descansavam, consagravam ao Senhor, mas eles reclamavam. Quando faltou água, eles falaram, era melhor ter morrido de sede lá no Egito que ter morrido aqui no deserto. Tudo eles falavam isso. Por isso que Moisés... Se você ver, Moisés não era um cara muito paciente. Moisés se estressava algumas vezes. Mas eu vou dar um crédito para Moisés, com razão. Que povo chato. Entendeu? Reclamava demais. Aí você deve falar bem assim, é verdade, nós também somos chatos com força. Porque você vai chegar em casa, vai tomar banho quentinho, mas está reclamando. Você vai chegar em casa, vai dormir na cama top e está reclamando. Você vai sair daqui e vai comer um lanche e está reclamando. Você veio vestido arrumadinho e está reclamando. Está namorando, está reclamando. Está solteiro, está reclamando. Está casado, está reclamando. Está sol, está reclamando. Está chuva, está reclamando. Está frio, está reclamando. Entendeu? Chato! Era assim que o povo era. E você imagina Moisés o tempo todo num deserto, que já não era um lugar muito legal. E o povo toda hora na cabeça dele. Com certeza, se fôssemos nós teríamos desistido. Nós teríamos falado para o Senhor assim: Senhor, dirige esse povo aí que não está dando conta não, hein? Eu não dou conta aqui não. Pelo amor de Deus. Moisés passou lá 40 dias no monte Sinai, recebendo a nuvem de glória, cobria o monte. O povo sentia isso. Era Deus mesmo, gente. Deu 40 dias. Que loucura, né? Aí o que o povo fez? Demorou muito tempo. O irmão dele, Arão. Né? Vamos fazer o bezerro que vocês estão pedindo aí. Junta os ouro aí. Aí Moisés desceu e viu lá o bezerro de ouro lá. E ele quebrou lá as tábuas dos 10 mandamentos lá. Ele deve ter tomado um puxão de orelha violento do Senhor. Mas quem não se estressa? Mas por quê? As vozes contrárias. De repente tem tanta gente falando que você não vai conseguir, que você esquece daquilo que você tem nas suas mãos. Tem tanta gente falando que é difícil, que você esquece. Nós estamos vivendo um tempo difícil na nação? Um tempo difícil, sim. Entendeu? Nós estamos vivendo um tempo de muitas escolhas, de posicionamento, de decisões,
Mas eu creio que eu vou prosperar, vou me posicionar e vou viver os melhores dias da minha vida nesse tempo, porque eu sirvo ao Senhor e não as vozes que estão falando. Assim foi na pandemia. Na pandemia eu já contei que outras vezes. Reformei minha casa, minha mulher ficou grávida, tive meu filho, tal. Cresci em outras coisas, viajei na pandemia. Me aproximei mais de Deus, li vários livros. Peguei aquilo que poderia ser um desastre e transformei naquilo que Deus me chamou, em bênção. Mas qual que eram as vozes? Vai falir, vai ter problema, vai ter dificuldade, vai ter assim, vai ter assado, não vai conseguir, seu filho vai nascer na época da pandemia, vai pegar Covid, está com até hoje. E não vai pegar em nome de Jesus. Deus continue guardando ele. Mas está aí. Ah, pastor, e se pegar, Deus vai continuar guardando. Ele é do Senhor, não é meu nem da Gal. Mas as vozes contrárias é assim. Elas querem que você esqueça aquilo que você tem nas suas mãos. Olhe para a tua mão de novo. Não deixe que as pessoas falem aquilo que você não é. Existem muitas pessoas que caminham ao seu lado que são impulsionadores seus. Impulsionadores. Bora falar certo. Amigos de verdade, sim, existem esses. Mas existem aqueles que são só os enterra-sonhos. Só os que declaram miséria. Repreende o nome de Jesus e se afasta dessa pessoa. Ou vira para ela e fala, na moral, ó, mano, eu posso até continuar caminhando com você, velho, mas levanta esse astral aí. Eu falo isso daqui de vez em quando, mas eu canso de ouvir, gente. Sai aí, tá aquilo outro, quando eu vi o quê? Vai perguntar, e aí, tudo bem? Caminhando, né? Quando a pessoa fala assim, eu não gosto nem de conversar. Já fica aí o alerta aí para vocês, tá? Ah, pastor, quer dizer então que se tiver tudo ruim comigo, tem que falar que tá tudo bem? Isso é hipocrisia, não, isso é maturidade. É você não ficar igual um sofrido aí. Ai, tudo bem? Ah, as dificuldades da vida, né, pastor, enfrentando tal. A pessoa quer fazer um livro com você toda vez. Quer ter uma consulta psicológica. Para com isso. Para de ouvir as vozes contrárias. Ouça aquilo que Deus tem sobre você. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. Em nome de Jesus. Não se esqueça daquilo que você tem nas suas mãos. E quarto, questionamentos internos. Como assim, pastor? Quando Moisés olha para trás e vê os egípcios, quando ele olha para frente e vê o mar, o que ele tinha na mão dele? Uma o quê? Uma vara ou um cajado. A Bíblia fala vara. Era grande a vara? Era grande? Não sei, pastor, não sei o tamanho. Era uma vara normal. Normalmente a vara era um pouco acima, os teólogos dizem um pouco acima da altura da pessoa. Vamos dizer que a vara tinha 1,80 m, 1,90 m, sei lá. Mas uma vara de madeira é suficiente para abrir um mar? Para matar um exército todinho? É? Não. E Moisés devia ter feito esse questionamento para ele dele mesmo. De repente, aquilo que você tem na sua mão é pequeno. É pouco. E você olha para aquilo ali e você fala bem assim, pastor, isso não é suficiente. Será que é suficiente isso, pastor? Mas o problema é muito grande. Será que isso é suficiente? Você quer ver um outro texto que diz isso? João 6,9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que adianta isso para tanta gente? O texto diz. O apóstolo chega e fala bem assim, o discípulo, ó, aqui tem um rapazinho aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Mas isso não adianta nada. Por quê? Porque quando ele falou não adianta nada, ele olhou pelos olhos dele. Ele não olhou pelos olhos de Jesus. E eu fico viajando na Bíblia. Você fica viajando na Bíblia também? Entendeu? E eu tenho muita vontade de ter um YouTube celestial lá em cima. Como assim, pastor? Vê o vídeo dessas cenas. Entendeu?
Como assim? Vê ao vivo o que aconteceu. Entendeu? Ah, mas não tinha vídeo naquela época. Gravar. Ah, mas Jesus deve ter gravado lá, Deus, alguma coisa. Mas vamos lá. Eu fico imaginando o quê? Eu fico imaginando o menino chegando, aquela confusão, porque não devia estar todo mundo com fome. Já viu gente com fome? Como é que é? Já viu como é que é? Já viu quando a gente distribui aqui algodão doce e pipoca de graça? Como é que é a confusão? Você imagina, mais de 5 dias, mais de 5.000 pessoas, fora mulher e criança sem comer. E criança, quando quer comer, quer comer. Eu entendi também que adulto, nem quando quer comer, fica chato também. Mas você imagina que aí chega um menininho com 5 pães e 2 peixes. Eu fico imaginando um olhando para o outro assim, ah, idiota, tinha um lanche dele e perdeu agora. O discípulo pegou, vai comer só Jesus e a nata. Só Jesus e os discípulos dele, tal, aquilo outro. E o menino que trouxe o lanchinho de casa, a merenda. Merenda é antiga, hein? Que trouxe o lanchinho de casa, vai comer, não vai comer mais nada. O máximo dá para ele um pedacinho de pão. Podia ter comido 5 pães, né? E eu fico olhando, eu fico imaginando Jesus do lado. Enquanto os discípulos falavam, não, mas isso não adianta, tal, que no outro. Alguns falavam, mesmo que a gente tivesse todo o dinheiro e fosse lá comprar, não conseguiríamos comprar para tanta gente. E Jesus olhando do lado, tipo assim, mal sabia eles, né? Que eu sou padeiro e pescador de formação. Eu imagino Jesus assim, me dá aqui que vocês não estão olhando com os olhos que eu estou olhando. E Jesus não pegou, botou o pão no chão e começou, rodar em cima do pão, chamou os discípulos, estendam suas mãos, estenda, vai, cheio. Não, Jesus fez nada disso. Vai, leva agora, unge, vai, joga óleo, estragou os pães, não tem problema, vai. Não, Jesus pegou e falou bem assim, te agradeço, Senhor. Por isso que eu quero ver esse vídeo, gente. Porque como é que foi? Tipo assim, o pão começava... E sobrou 12 cestos cheios ainda. Que loucura! Mas o que é isso, pastor? Quando você não foca no problema, quando você entende quem você é, quando você não fica ouvindo as vozes contrárias, aquilo que você tem na sua mão é suficiente para Deus fazer algo muito maior do que você imagina. Por isso não fique se questionando internamente, pastor, mas isso que eu tenho vale? Isso que Jesus me deu importa? Tem valor? Tem sim. Moisés esqueceu disso, mas Deus fez ele lembrar na hora. Por que você está clamando a mim, mano? Pega essa vara aí, estenda a tua mão. E Deus tinha dado tanto poder para a vida de Moisés, que a mão de Moisés era um negócio sinistro, junto com a vara. Tanto que teve uma batalha que teve lá depois, que Moisés chegava em cima do monte com as mãos erguidas. Enquanto as mãos dele estavam erguidas, o povo vencia. Quando as mãos abaixavam, o povo perdia. Então Moisés entendeu. Isso, Moisés entendeu. Está faltando o quê? Está faltando eu e você entendermos que aquilo que nós temos em nossas mãos é suficiente para a gente vencer e fazer aquilo que Deus tem nos chamado. De repente foi revelado a você, foi dada uma palavra de conhecimento a respeito do teu destino profético, mas você não alcançou ele porque você acha que aquilo que você tem não dá para chegar. Pastor, me deram essa responsabilidade para fazer isso, mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou dar conta. Eu não tenho isso. Fica de pé, por favor, você que está acabando. Nós precisamos entender que já temos o que precisamos em nossas mãos. Entenda uma coisa muito importante. A vara, ou o cajado, em algumas versões, uma das simbologias dela e um dos significados dela é autoridade. Diga autoridade. E a palavra de Deus diz em Lucas 10, 19 assim: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Vou repetir para ver se você entende, que você não entendeu. Eu estou lendo e você não está vendo o que está na sua mão.
Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. O que você tem nas suas mãos? Pastor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Pastor, eu tenho muito pouco. Pastor, eu tenho quase nada. Pastor, eu fiz aquele seminário Molde Servo que teve aqui e saiu que eu tenho um dom. E aí, o que eu faço, pastor? Exercita esse dom. Usa o que Deus te deu. Você lembra lá da parábola dos talentos? Aquele que recebeu menos, ficou com medo e escondeu. E quando o Senhor voltou, virou para ele e falou: servo mau e negligente, você escondeu aquilo que eu te dei. De repente você tem algo tão valioso nas suas mãos, você tem escondido isso. Deixa eu falar um negócio para você que está pensando aí. Você não precisa de palco, microfone, plateia, público, seja o que for que você entenda, para poder começar a fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Para poder começar a usar aquilo que você tem nas suas mãos. Você precisa simplesmente entender que aonde você estiver, Deus quer fazer algo através da tua vida. Pastor, é a minha primeira vez aqui no Salt, eu não estou entendendo nada que você está falando. Eu não tenho nada nas minhas mãos mesmo. Se você entender que Jesus é o único Senhor e Salvador da tua vida, crer nele, confiar nele, você vai começar a ter isso. Você vai começar a ter nas suas mãos aquilo que é importante, aquilo que Deus tem para você. Então eu não sei o que Deus tem te dado, ou o que Deus já te deu, ou o que você está escondendo, mas essa é uma noite propícia para você poder usar daquilo que Deus tem te dado. Não é simplesmente por um talento ou uma habilidade, mas é aquilo que o Senhor tem te dado. Imagine que o Senhor te deu, assim como deu para Moisés, uma vara. E o Senhor te deu autoridade para viver nesses tempos difíceis. A palavra de Deus diz, e nós pregamos isso aqui várias vezes, para nós podermos remir o nosso tempo, aproveitar as oportunidades ao máximo, porque os dias são maus. Então, se você não tem aproveitado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, você tem perdido a oportunidade que Deus tem te dado. Então, por isso que a pergunta que eu deixo para você nessa noite é: o que você tem nas mãos? O que você tem escondido, ou o que você tem guardado, ou o que você tem deixado de lado? O que você tem falado? Qual a desculpa que você tem dado para não ser aquilo que Deus quer que você seja? O Senhor tem um nível mais profundo para poder te levar. O Senhor tem caminhos muito melhores para poder fazer você caminhar. O Senhor tem lugares mais altos para te levar. Basta você entender que já há algo nas tuas mãos. Nós falamos muitas vezes aqui, você que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, há um leão rugindo dentro de você. E não é qualquer leão, é o leão da tribo de Judá. Por que a palavra diz que maior é o que está em nós? Porque é realmente maior aquilo que nós temos do que o que está no mundo. No sentido seguinte, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. No sentido seguinte, você já recebeu aquilo que você precisa para vencer. Por isso que é um tempo, eu queria fazer com que você pensasse nisso. Pare um pouco de pedir e comece a agradecer. E comece a usar aquilo que Deus já te deu. Pastor, mas a palavra diz que nós podemos pedir e dar-se-vos-á. Sim, eu não estou indo contra a palavra. Mas nós temos recebido tanto e continuamos pedindo sem ser gratos. Nós continuamos pedindo, sendo que aquilo que nós precisamos já está nas nossas mãos. Nós estamos fazendo como Moisés, olhando para o problema de trás, olhando para o problema da frente e pensando assim: eu não consigo. Mas a solução está nas mãos dele.
A solução está nas suas mãos.